A palavra de Deus no ar. Programa Refúgio do Altíssimo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez nessa noite para trazer uma palavra da parte de Deus. Eu tenho certeza que, como Deus falou comigo, Deus também vai falar com você. Se você está aí fácil aí sua Bíblia, eu peço para você abrir em Marcos, capítulo 5, versículo 35 e versículo 36. Uma passagem conhecida. Tenho certeza que você já ouviu falar. Você que não ouviu falar, presta atenção que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Marcos, capítulo 5, versículo 35 e versículo 36, que diz assim: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Versículo 36 diz assim: Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. Olha, eu fiquei maravilhada. Vou ser sincera, eu já li essa passagem inúmeras vezes, mas eu estava meditando nela agora e eu falei: meu Deus, que palavra poderosa para lançar sobre a vida dos irmãos, palavra poderosa que o Senhor lançou sobre a minha vida. Esse diálogo, essa história acontece quando o Jairo, né, ele vai em direção a Jesus. E a palavra do Senhor vai dizendo que ele se ajoelha perante a Jesus e pede para que Jesus possa visitar sua filha, que até o momento estava doente. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar, mas eu vou tentar resumir. E até o momento que Jairo ele se apresenta para Jesus, a filha dele estava doente, estava acamada, uma criança, uma adolescente, uma pré-adolescente de mais ou menos 12 anos. E Jairo, com toda a humildade, com toda a fé, né? Porque quando a gente vai diante da presença do Senhor e lança diante da presença do Senhor algo que é importante nas nossas vidas, é porque a gente tem fé que Ele possa resolver. E Jairo, ele abre mão de todo o título, ele abre mão daquilo que ele era, né? Até aqui nesses versículos nós vemos e ele deixa claro que Jairo era um dirigente da sinagoga, ele tinha uma função importante dentro da sinagoga e ele não se importou naquele momento quem ele era, que grupo que ele fazia parte, o que ele representava. Ali naquele momento o que importava para Jairo era ele estar diante daquele que podia mudar a situação da filha dele. E Jairo vai diante de Jesus, se prostra, diz nos primeiros versículos, nos versículos anteriores do capítulo de Marcos 5, e você pode ler em Lucas também, em Mateus, e ele se lança diante de Jesus e ele pede para o Senhor: Senhor, a minha filha está em casa, está doente, mas eu tenho certeza que se o Senhor for lá e impor as mãos sobre a vida dela, ela vai ser curada. É claro que Jesus se comove diante da sinceridade, diante do coração aquebrantado de Jairo, e diz para Jairo: claro, vamos lá, vamos até a sua casa. E aí começa a trajetória. Nesse meio tempo, a palavra do Senhor é bem clara em dizer que a multidão apertava Jesus. Tinha uma multidão seguindo Jesus. Então você imagina como o trajeto da onde ele estava até a casa de Jairo ia ser complicado. Nesse trajeto, nós temos a história da mulher do fluxo de sangue que toca Jesus e é curada. Nesse momento, Jesus para, porque foi algo tão extraordinário que Jesus para mostrar quem era aquela mulher que tinha tocado. E nisso o tempo vai se passando. A mulher é curada, a mulher é
curada imediatamente. A palavra do Senhor é clara em dizer que ela toca na orla do vestido de Jesus e ela é curada. O Senhor lança uma palavra maravilhosa sobre a vida dela, dizendo que os pecados dela tinham sido perdoados, a fé dela tinha salvado, e Jairo estava ali, na espreita, esperando Jesus ir até a casa dele para que ele viesse curar a filha que estava doente. Quando Jesus fala com a mulher é curada, eles estão voltando para o caminho, né? Vamos colocar assim, estão indo em direção à casa de Jairo, a notícia chega. E a notícia é avassaladora. A notícia é direta, é dura. E a notícia diz o seguinte: Jairo, pare de incomodar o mestre, a tua filha morreu. Olha para você ver a notícia, como a notícia chega. Ninguém nem prepararam Jairo, nem era a filha dele, a filha amada, a filha que ele tanto amava, a ponto dele abrir mão dos seus títulos e perante uma multidão que espreitava Jesus e demonstrar sua fé. Aí vem alguém e diz: tua filha morreu, simples, pronto, acabou, seco. E fala para Jairo: para de incomodar o mestre. Mas olha como o nosso Jesus, lindo, maravilhoso, extraordinário, ele simplesmente vira para Jairo e fala o seguinte: Jairo, não dá importância, continua crendo. Eu li numa outra tradução e eu quero compartilhar com você bem essa fala, onde Jesus, acredito que vira para Jairo. Claro, eu quero imaginar que Jairo estava atordoado, era a filha dele. Ele estava atrás da cura para a filha dele. Ele estava ali esperando Jesus fazer tudo o que tinha que fazer ali para levar Jesus até a casa dele, porque ele tinha certeza que se Jesus fosse até a casa dele, a menina seria curada. Eu imagino, eu quero acreditar, o banho de água fria que Jairo levou. Puxa vida, a minha filha morreu. Eu tô esperando o mestre e agora a notícia vem que a minha filha morreu. Mas olha nessa tradução como Jesus fala para Jairo, no versículo 36. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Glória a Deus. Simples. Jesus não se importou com a notícia. Virou para Jairo e disse o seguinte: não tenha medo, tenha fé. Louvado seja Deus. E eu fiquei impressionada, eu tô sendo sério, fiquei impressionada com essa palavra. E aí veio sobre a minha mente turbulhões de pensamentos. E eu falei: meu Deus, como essa palavra, como esse episódio de Jairo é tão real na nossa vida. Porque nós colocamos diante da presença do Senhor tantos planos, tantos projetos, tantas promessas que nós recebemos do Senhor. E às vezes nós recebemos esse banho de água fria. Ou é de alguém de dentro de casa, ou é daquele que a gente julga que é amigo, ou de alguém que a gente compartilhou algo íntimo que Jesus falou sobre nós, que Jesus lançou sobre a nossa vida. E na maioria das vezes, pastor Luiz, nós não temos apoio. Na maioria das vezes nós temos uma palavra que vem para nos minar, para matar os nossos sonhos. Que foi o que aconteceu com Jairo. Quem deu essa notícia nem fez questão de se colocar no lugar de Jairo. Quem deu essa notícia simplesmente foi para tentar minar. Foi para tentar desanimar. E a notícia ruim é para desanimar. A notícia ruim é para nos trazer desânimo. E eu vou além. A notícia ruim é para nos trazer medo. Porque é isso que o Senhor fala para Jairo. Eu acredito que quando o Senhor vira para Jairo, o Senhor vê estampado no rosto de Jairo o medo, o pânico de ter perdido a filha. E aí ele já elimina na hora aquele sentimento sobre a vida de Jairo. Ele fala: Jairo, não tenha medo, tenha fé. Aleluia. E aqui nessa passagem o Senhor nos ensina uma história, uma lição maravilhosa. Diante de uma notícia ruim, diante de uma palavra ao contrário que foi lançada sobre as nossas vidas, diante de uma crítica que não é construtiva, porque a crítica ela só é construtiva quando vem de alguém que já fez o que ela está nos ensinando, usando da crítica, porque
não posso fazer uma crítica de algo sendo que eu nunca fiz. Então, diante desse episódio ruim, o Senhor já repreende sobre a nossa vida todo medo. E o que repreende o medo? O que afasta o medo da vida de um ser humano? A fé. A fé. A notícia ruim chegou sobre a vida de Jairo, mas Jesus ainda estava lá. Aleluia. Jesus ainda estava lá. Aí eu lembro do episódio onde Jesus dormia no barco, a tempestade veio. Os discípulos entraram em pânico, morrendo de medo. Jesus se levantou, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, e ele questionou homens de pequena fé. Ou seja, a única arma que pode anular o medo sobre a vida do ser humano é a fé de que, independente de qualquer notícia, independente de qual situação, independente de qual é o cenário que nós estamos, se Jesus está conosco, aleluia, é só ter fé que tudo isso vai passar. Glória a Deus. Eu imagino como que deveria estar Jairo ali no meio daquele tudo. A multidão ainda espreitando, o povo dizendo para ele largar o mestre, a filha morta. Eu imagino a esposa em casa chorando pela morte da filha. E aí uma multidão, acredito, falando, questionando, e Jairo no meio de tudo aquilo, e Jesus viu nitidamente sobre o rosto de Jairo, quero eu acreditar, o medo, o pânico. Mas o nosso Jesus é tão lindo, aleluia, né, que ele se fez homem. E ele pode com toda a prioridade se colocar no nosso lugar, que ele falou, é claro, esse homem está com medo. Então eu vou falar para ele, não tenha medo, continua acreditando, continua tendo fé. Aleluia. Então eu quero trazer para você nessa noite, é justamente isso. Não importa o que estão dizendo para você, não importa qual é a notícia que você recebeu. Não importa se o Senhor te fez uma promessa e por causa do tempo determinado do Senhor as coisas não aconteceram e alguém disse para você que não vai acontecer. Não importa como você está vendo a situação que está te envolvendo no dia de hoje. Não importa. O Senhor diz para mim e para você nessa noite, não tenha medo, tenha fé. Eu convido você nessa noite a fazer esse exercício. Trabalhar isso na sua vida, como Jairo teve que trabalhar ali naquele momento, naquele instante. Aleluia. Naquele momento Jairo teve que se recompor, abandonar o medo e acreditar que aquele Jesus a qual ele se prostrou e reconheceu que ele era poderoso para curar a filha dele, ainda era poderoso para ressuscitá-la agora. Glória a Deus. Para ressuscitá-la agora. Então isso serve para mim e para você em qualquer situação ruim que venha ao nosso encontro. Se nós lançamos a nossa vida para Jesus, eu falei sobre isso hoje na igreja, se nós entregamos verdadeiramente, eu estou falando de uma entrega verdadeira, se eu realmente pego o controle da minha vida e passo nas mãos de Jesus, se realmente eu tenho certeza que é Ele que está no controle, eu tenho que substituir o medo pela fé todos os dias. É todos os dias. É um trabalhar na minha e na tua vida todos os dias. Sabe por quê? Porque todos os dias nós passamos por luta. Todos os dias nós temos algo que nos aflige. É todos os dias nós matamos um gigante. Todos os dias nós enfrentamos algo diferente. Ou é externo ou é interno. Todos os dias, mas o Jesus nessa noite nos dá a receita para esses dias. O Senhor nos dá a receita para esses dias ruins, para esses momentos ruins. Larga o medo, abandona o medo e continua acreditando. Aleluia. Abandona o medo e continua tendo fé. Mas pastora, você não consegue imaginar o que eu estou passando? Você consegue imaginar o que Jairo passou? Eu não posso medir o tamanho do teu problema, como você também não pode medir o tamanho do meu. Mas eu quero te dizer uma coisa, o nosso Deus é o mesmo. Eu creio. Aquele Jesus que operou na vida de Jairo, na filha de Jairo, é o Jesus que opera na minha e na tua vida todos os dias. Todos os dias. Então a receita serve para mim e para você. E a palavra do Senhor vai dizendo que Jesus continuou o seu caminho. Jesus foi no propósito.
Jairo seguiu. Você não vê Jairo questionando a Jesus. Olha, Jesus, não dá mais tempo, vamos deixar quieto. Vamos parar por aqui. Você não vê você não vê Jairo abandonando aquilo que ele colocou como propósito. Você vê Jairo levando Jesus até a sua casa. Lá, o cenário era qual? As pessoas chorando, cantando música de velório. Você pode ler a palavra. Jesus entra no quarto, pega 3 discípulos, pega os pais, a menina está deitada. E a única palavra que o Senhor lança sobre a vida daquela menina: levanta. Levanta. É simples. É simples. É simples. Levanta. Mas quem levou Jesus até a casa de Jairo? A fé de Jairo. A insistência de Jairo. Eu falei hoje sobre isso na comunidade. As coisas não acontecem no começo. As coisas não acontecem no meio. As coisas acontecem no fim. Então eu não posso parar no meio do caminho. Já pensou se Jairo, diante daquela notícia, ele desistisse do milagre dele? Porque é isso que o diabo, inimigo das nossas almas, tenta. Todos os dias que nós venhamos desistir daquilo que Jesus tem para nossa vida, daquilo que Deus tem para nossa vida. Todos os dias, o trabalho de Satanás é nos afastar daquilo que o Senhor tem para nós. Da intimidade que nós temos com Deus. Jairo foi até o fim, e por ele ir até o fim, o milagre aconteceu. Jesus manda a menina levantar e dar o que comer para aquela criança. E é claro que até a morte obedece a Jesus. Aleluia. Até a morte obedece a Jesus. Então eu quero que você guarde essa palavra. Eu quero que você medite nessa palavra. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Foi uma ordenância de Jesus para Jairo, e é uma ordenança de Jesus para mim e para você nessa noite. Não tenha mais medo, tenha fé. Diante de todas as notícias ruins que nós estamos recebendo através de todas as mídias sociais, diante dos números que têm sido dito, diante dos gráficos que têm sido apresentados, diante de toda essa pandemia, mais uma vez Jesus diz para mim e para você: não tenha medo, tenha Aleluia. fé. É uma ordenância. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Diante do que você está enfrentando, não tenha medo, tenha fé. Diante da notícia ruim que você recebeu hoje, não tenha medo, tenha fé. Diante das coisas que estão acontecendo dentro da tua casa, não tenha medo, tenha fé. Diante das coisas que estão acontecendo no teu trabalho, não tenha medo, tenha fé. Diante das coisas que estão acontecendo dentro da tua empresa, não tenha medo, tenha fé. Diante das coisas que estão acontecendo no seu casamento, não tenha medo, tenha fé. Diante das coisas que estão acontecendo na tua família, não tenha medo, tenha fé, porque aquele que Glória prometeu é fiel para realizar. Não tenha medo, tenha fé. Essa é a palavra que tem que nos acompanhar todos os dias. Todos os dias. É uma ordenância de Jesus. Não tenha medo, tenha fé. É assim que nós vamos alcançar a vitória. É assim que nós vamos passar pelos dias ruins. É assim que nós vamos enfrentar os obstáculos. Fé, aquela fé que agrada ao Senhor, aquela fé que move montanha, a fé que nos faz ficar de pé. Não tenha medo, tenha fé. É a palavra para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus.